Aleluia. Aleluia. Deus é bom, queridos. Como dizia um irmão uma vez, Deus é bom, nós que não valemos nada. Essa era a frase de um irmão. Deus é bom, nós não valemos nada. E eu quero dizer para você que Deus é bom. E se você vale alguma coisa, isso é você com você mesmo. Amém? Em Cristo Jesus nós valemos. Mas sem Cristo Jesus nós não somos nada. Absolutamente nada. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Abra aí Isaías capítulo 35. Seja bem-vindo aqui no nosso meio. Você que está nos visitando hoje. Em nome de Jesus, você está no melhor lugar que você poderia estar. Amém? Isaías capítulo 35. Eu vou ler do versículo 8 ao 10, 8, 9 e 10. E eu vou ler aqui naquela versão que você já sabe, né? A versão a mensagem. Versão a mensagem. Amém? Diz assim a palavra: haverá uma estrada chamada sagrada. Ninguém que seja rude ou rebelde tem permissão para viajar por ela. Ela é exclusiva do povo eterno. Nela ninguém se perderá, diga glória a Deus. Nem mesmo os tolos terão como se perder. Não há leões nessa estrada, nenhum animal selvagem e feroz, nada e ninguém que seja perigoso ou ameaçador. Só os redimidos andarão por ela. O povo que o Eterno redimiu voltará por essa estrada. Eles cantarão enquanto estiverem a caminho de casa, Sião, com coroas de alegria na cabeça. Serão recebidos em casa com presentes, alegria e felicidade. Mas as tristezas e os gemidos fugirão para a escuridão da noite. Pai, graças nós te damos mais uma vez pela sua palavra. E pelo Senhor que está aqui nesse lugar, seu Espírito. Que o Senhor tenha toda a liberdade para ministrar as nossas vidas. Revelar essa palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor amplie o nosso entendimento. Que essa palavra seja como a espada de dois gumes. Que penetre no mais profundo do nosso ser. E venha nos edificar, nos transformar. Em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Amém. Pode se assentar aí. Olhe para o seu irmão e diga para ele aí: um caminho extraordinário e exclusivo. Que caminho é esse? Diga, é esse caminho que acabamos de ler aí. Diga aí. Diga, esse caminho que acabamos de ler é um caminho extraordinário e exclusivo. Olha só aqui, vou ler de novo aqui o início aqui, ó. Haverá uma estrada chamada sagrada. Ouça aqui, né? Pode tirar daí, tira dessa versão aí, porque senão vai dar confusão aí. Tira aí. Só ouça. Essa versão que eu estou lendo aqui é uma versão extraordinária. Haverá uma estrada chamada sagrada. Ninguém que seja rude ou rebelde tem permissão para viajar por ela. Que palavra, hein, queridos? E aí diz aqui, ela é exclusiva. Diga, é exclusiva. Essa estrada é exclusiva. Exclusiva de quem?
Aqui mesmo diz essa palavra, exclusiva do povo eterno. Do povo que foi redimido. Aí na próxima frase vai dizer isso, inclusive. Diz aqui, ó, nela ninguém se perderá, nem mesmo os tolos terão como se perder. Não há leões, não há nessa estrada nenhum mal selvagem ou feroz, nada e ninguém que seja perigoso ou ameaçador. Só os redimidos andarão por ela. E aí vai dizer, o povo que o Eterno redimiu voltará por essa estrada. Que estrada é essa, queridos? Isso é uma palavra profética que Isaías, esse profeta, um dos profetas maiores, recebeu de Deus. Em algumas versões, aí, na versão internacional aqui, tem um título aí em cima, diz Alegria dos Redimidos. Na versão internacional, não sei nas outras, nas demais versões. Mas eu quero falar um pouco sobre esse caminho aqui. Nós, domingo de manhã, aqui no nosso culto, Deus já nos trouxe uma palavra, nos ensinando um caminho, ou uma rota, um estilo de vida, que nós precisamos viver. Que nós temos que aprender a viver. Quem lembra aqui? Quem estava aqui domingo e lembra da palavra? Eu sugiro, inclusive, você entrar aí no canal do YouTube, ou lá no aplicativo, já foi postado? No aplicativo da igreja. Entre lá no aplicativo da igreja. E tem lá essa palavra, tem um link lá do YouTube. E ouça de novo essa palavra de domingo. Porque Deus nos ensinou algo aqui domingo sobre um estilo de vida. Sobre aprender a levantar louvores no meio dos dias difíceis, dos dias maus. E aqui, nessa palavra especificamente, ele está falando de um caminho, de uma estrada. Que caminho é esse? Que estrada é essa? E se você for ler aí mais alguns versículos, eu só li do 8 ao 10, você vai ler aí depois, né, os primeiros versículos, mas principalmente aqui do versículo 3, diz assim, ó, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, virá para salvá-los. Aí versículo 5, olha o que diz aqui o versículo 5. Quem anda nessa rota, nesse caminho, queridos, vai andar num caminho de cura, num caminho de libertação, num caminho de salvação. E aí no versículo 5 ele vai dizer aqui, então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como o cervo, e a linguagem do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, no deserto, os riachos aparecerão. A areia abrasadora se tornará um lago, e a terra seca fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva e o junco e o papiro. E aí entra no versículo 8 que nós lemos. Então, que estrada é essa? Aqui está dizendo, há uma estrada preparada por Deus. Escute aqui, preste atenção, não se distraia. Há uma estrada preparada por Deus que só os redimidos serão capazes de andar por ela. Essa estrada não é comum, nela não tem perigos, mas também não é qualquer um que consegue andar por essa estrada. É isso que está dizendo aí que nós lemos.
ela é um caminho de paz, de milagres, ela é um caminho de cura, de libertação, ela é um caminho de ajustes e de firmeza. E o rebelde e o rude não têm permissão para viajar por ela. Ou seja, somente os redimidos têm a legalidade para andar por ela. A tristeza e a escuridão fugirão para as trevas da noite. Aqueles que viajarem por essa estrada cantarão enquanto estiverem a caminho e estarão revestidos com coroas de alegria. Que caminho é esse? Uma pergunta de novo. E eu vou lhe dizer aqui. A Bíblia nos mostra, queridos, que só tem um caminho que nós podemos andar. Aí você diz, mas tem muitos caminhos. Exatamente, tem muitos. Mas a Bíblia diz que só tem um para nós andarmos. Agora, se você quiser andar nos demais, inclusive a própria Bíblia também diz que tem um caminho da direita e tem o da esquerda. Tem um central que é um caminho, o caminho. Tem o da direita e o da esquerda. E tem esse da direita e esquerda te leva para um monte de outros ramais aí que vai te colocar em beco sem saída. Mas quem é esse caminho? Tem alguém ali numa voz paralela aqui, ó. Glória a Jesus. Que caminho é esse? Diga, Jesus é o caminho. Diga bem alto, Jesus é o caminho. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De que caminho então que Isaías está falando aqui nesse texto aqui, queridos? Diga, de Jesus. Diga, Isaías está falando de Jesus. Isaías está falando de um caminho que vai produzir cura, que os cegos vão enxergar, que os surdos vão ouvir, que os mudos vão cantar canções, que os coxos vão andar, que os desertos vão ser transformados, que os lugares onde tinham os chacais e abrolhos agora vai florescer uma relva. Está falando de fontes de vida. Que caminho é esse que Isaías está falando? Ele está falando de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Somente nele, em Jesus, poderemos ser redimidos. Aqui fala nesse texto também, que só os redimidos poderão caminhar por esse caminho. Que o rebelde, o rude, não pode caminhar por esse caminho. Até os tolos podem caminhar, mas eles devem ser redimidos antes. Só aqueles que já estão preparados por Deus para a eternidade, esses podem caminhar nesse caminho. E aliás, devem caminhar por esse caminho. Somente por ele caminharemos nessa postura que Isaías está descrevendo aí. O rebelde jamais seguirá esse caminho. Você já viu um rebelde seguir Jesus, queridos? Ele não consegue. Mesmo que ele esteja dentro de uma igreja que um dia tenha feito uma escolha por Jesus, quando ele se rebela, ele não consegue caminhar no caminho chamado Jesus. Ele pode permanecer dentro da igreja, mas ele não consegue andar no caminho, porque o caminho representa um estilo de vida de obediência, e é exatamente a obediência que ele não consegue ter. Por isso ele não anda nesse caminho. Ele está num engano, está andando numa mentira. E ele não consegue andar nessa rota que vai gerar vida, que vai se transformar, que vai gerar milagres. Ele não consegue andar nessa rota. Ele não consegue fazer essa rota, como diz aí, que é coroado com coroa de alegria. Feliz. Mesmo que esteja enfrentando as guerras, as lutas, as dificuldades do dia a dia, como aprendemos no domingo, ele não consegue. Porque ele resiste Deus, ele resiste Jesus.
Então essa palavra é uma profecia a respeito da nossa própria vida em Jesus. É uma profecia a respeito da jornada que nós temos que viver, que não é nada fácil, mas é possível. E todos os que andam por princípios vão andar por essa rota e experimentar tudo isso que Isaías descreve aqui. Todos os que andam por princípios experimentarão dos milagres do céu. Todos os que andam por essa rota de princípios celebrarão e cantarão louvores enquanto caminham, certos de que o galardão estará logo à frente. Porque aquele que se aproxima do Senhor, crendo nele, vão experimentar o galardão. A palavra diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, crendo que Ele existe, e que Ele vai se tornar o galardoador daqueles que o buscam. Então, quem anda por esse caminho de princípios, quem consegue andar, quem foi redimido e consegue andar nesse caminho, vai experimentar milagres na sua vida. Ah, mas não acontece mais milagre, pastor, na minha vida não está acontecendo, está tudo numa sequidão, negócio. Então você não está andando no caminho, nesse caminho. Jesus é um caminho de princípios, queridos. Eu já cansei de falar aqui, já estou careca aqui, vocês já perceberam. De tanto falar que Jesus não é uma religião. Jesus é um caminho cheio de princípios que precisa ser vivido. Jesus é o caminho, está escrito lá em João capítulo 15, versículo 6, 14, 6. 14, 6. Está escrito lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, volta ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o caminho. Ah, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus é a palavra é Jesus, e Ele se fez, Ele era Deus, se fez a palavra se fez Deus, e Ele tudo, juntando tudo num pacote só, tudo é a mesma coisa. Jesus e a palavra e os princípios são uma coisa só. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo vivo, está lá no Evangelho de João capítulo 1, leia lá depois. E essa palavra, ela se torna luz dentro de nós. Ela ilumina o nosso entendimento para nós caminharmos segundo a palavra. Jesus é a palavra, e a palavra é a composição da essência do caráter do próprio Deus que está em Jesus e que precisa ser vivido. Então quando Jesus diz, eu sou o caminho, e se não andar por esse caminho não vai chegar ao Pai, Ele está falando de princípios, de obediência, de caminhar numa rota de obediência. E se nós não caminharmos nessa rota de obediência, nós nos tornamos rebeldes, queridos. E o rebelde não vai conseguir andar nessa rota. É o que está escrito aqui. Então todos os que andam por princípios experimentarão dos milagres do céu. Todos os que andarem por essa rota de princípios celebrarão e cantarão louvores enquanto caminham, certos de que o galardão estará logo à frente quando chegar em casa. A casa é o lugar da presença de Deus, é onde o milagre se estabelece. Esse é um estilo de vida que precisamos viver. Essa é a rota da jornada das nossas vidas. Não tem outro caminho. E muito menos atalho. Se quisermos chegar no destino final da nossa jornada de vida aqui, vamos ter que galgar esse único caminho chamado Jesus, chamado princípios que estão na palavra de Deus. Você quer ter êxito na sua casa, na sua família, em tudo, queridos, você vai precisar caminhar por esse caminho. Não adianta você se aproximar de Deus só pelo que Ele pode fazer por você. Você tem que se aproximar de Deus pelo que Ele é. Você está ouvindo aí? Não se aproxime de Deus pelo que Ele pode fazer por você. Se aproxime de Deus pelo que Ele é. E o que Ele é para você? Essa é a pergunta. Porque nós não podemos ter um relacionamento com Deus só para nos dar o que queremos.
Nós não podemos ter esse tipo de relacionamento. Nós temos que nos aproximar de Deus por prazer, pelo que Ele é. E quando eu me relaciono com Ele pelo que Ele é Pai, Ele é amor, Ele é a fonte de vida, Ele é a minha paz, a minha segurança, o meu sustento. Ele é tudo isso. Quando eu me relaciono com Ele como o Pai que Ele é, queridos, qual o pai que não tem prazer em abençoar os seus filhos? Me responda aqui. Você tem que se relacionar com Deus como pai. Talvez a figura de pai que você tem dentro de você não seja muito boa. Porque talvez o teu pai aqui na terra, teu pai biológico ou o teu pai que te criou aqui na terra, que deveria ser uma expressão do Pai Celestial, ele não foi uma referência para você. Assim como o meu não foi. O meu não foi. Tive que passar por um processo de cura interior alguns anos atrás. Graças a Deus fui curado. Fui liberto. Meu pai já morreu, tem 47 anos que ele morreu. Mas os poucos anos, os 13 anos de vida que eu tive de relacionamento com meu pai não foi nada agradável. Então não tinha referência. Mas eu conheci um pai que me ama de fato e verdade. Eu conheci um pai que, quando eu estava no meio da crise, no meio do lamaçal, de pecado, sujo, imundo, ele me abraçou. Ele conquistou meu coração. E até hoje, nunca ele me abandonou. Tem 36 anos que ele me alcançou. E de lá para cá eu só tenho experimentado o amor dele. A graça dele todos os dias. A misericórdia dele todos os dias. A fidelidade dele, a lealdade dele. Eu não era nada. Eu era um mísero pecador, sujo, imundo, traumatizado, com a alma arrebentada, casamento destruído. Isso era o que eu era. Quando Deus me alcançou. Quando Deus, pela sua infinita misericórdia, me encontrou no meio desse lamaçal e transformou a minha vida. Então o que eu estou lhe dizendo aqui, estou te ensinando hoje aqui, queridos, é o caminho que eu tenho tentado andar durante esses 36 anos. E te digo aqui que vale a pena você andar por ele. Não somos perfeitos e nem seremos perfeitos, mas esse caminho chamado Jesus, ele é o caminho que vai nos aperfeiçoando gradativamente, dia após dia. Porém, o relacionamento que eu tenho que ter com ele não é um relacionamento de só me dá. Tem um provérbio que fala das duas sanguessugas. Você já leu esse provérbio já? Como é que é o nome das duas sanguessugas lá? Diz aí. O nome das duas sanguessugas é Dá. Por que será que é esse nome, queridos? Ei! Será que você não tem sido uma dessas diante de Deus? Me dá, Senhor, me dá. Enquanto que Deus está dizendo, antes de eu te dar, me dê o seu coração. Se dê, se entregue a Ele, se jogue nos braços dele. E aí, o que você acha que Deus, como Pai, vai fazer, queridos? Hein? Será que Deus vai dizer algo que vai te ferir, que vai... Está escrito, inclusive. Se o Pai, ele diz assim, se vocês que são maus, mas como Pai sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus, o teu Pai, foi Jesus que disse isso, fará por vocês, o dará para vocês. Mas nós precisamos ter esse relacionamento de filho para pai, porque é isso que vai gerar essa alegria,
vai gerar esse prazer de servir Deus, de fazer, de obedecer, de caminhar nessa rota pelo princípio. E não de qualquer jeito. Então esse é um estilo de vida que precisamos viver. Essa é a rota da jornada de nossas vidas. Não tem outro caminho e muito menos atalhos. Se quisermos chegar ao destino final, vamos ter que galgar esse único caminho. Eu pergunto para você que, se hoje fosse o último dia da nossa existência, o último dia do mundo, você estaria pronto para esse momento? O momento onde tudo vai ser selado, onde cada um vai ter que se achegar perante o Senhor e prestar conta. Você sabe por que nós temos que ter certeza da salvação? Porque todos aqueles que um dia o receberam quem? Jesus. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até você receber Jesus, você não é filho de Deus. Ah, mas eu fui ensinado, meu pai, minha mãe, não sei quem, avó, bisavó, tataravó, tracajavó, não sei mais quem, me ensinou que eu sou filho de Deus. Onde que está escrito na Bíblia que dê base para isso, para essa verdade? A Bíblia só tem duas condições do ser humano. Primeiro, criatura de Deus, e depois que recebe Jesus, filhos de Deus. Se você nunca nasceu de novo, do que o senhor está falando, pastor? Estou falando do que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, em verdade digo, se você não nascer da água e do Espírito, primeiro ele disse, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aí Nicodemos diz, mas como pode um homem velho como eu nascer, entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Jesus disse, não é disso que eu estou falando, Nicodemos. Parafraseando aqui, isso está lá em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3. Nicodemos vai dizer para Jesus isso. Como posso eu, sendo um homem velho, entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Jesus vai dizer, não é disso que eu estou falando. E ele diz para Nicodemos, repete, diz, em verdade eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, agora Jesus não diz, você não pode ver o reino de Deus. Agora Jesus diz, você não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando aqui, ele está trazendo nesse momento para Nicodemos aqui, o resultado do pecado lá do Éden ainda. Quando Deus disse, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Eles morreram? Sim ou não? Fisicamente não. Mas não é fisicamente que está falando a palavra. A palavra está falando morte espiritual. A palavra lá, se vocês comerem, vocês vão morrer, é a palavra Thanatos, no original. Que quer dizer morte espiritual, separação eterna de Deus para o inferno. É isso que quer dizer. E Jesus está dizendo isso para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito. O que é água, o que é Espírito, queridos? Água é um símbolo da palavra de Deus. E o Espírito é o quê? É o Espírito que está na palavra, que tem que entrar no nosso coração. Coríntios diz que se nós recebemos a palavra de Deus como letra, ela vai produzir morte. Se nós recebemos a palavra de Deus revelada, rema, o Espírito da letra vivifica. Água é a palavra, Espírito, água e Espírito, você não nascer da água e do Espírito. Se você não tiver um encontro com a palavra de Deus,
você não nasce de novo. Todas as pessoas que um dia entregaram a vida para Jesus, que o receberam, como diz a palavra, para se tornar filho, eles tiveram que antes ter um encontro com a palavra. Quando eles tiveram um encontro com a palavra revelada, aí eles abriram o coração e disseram: eu recebo na minha vida, eu te recebo. E aí o que aconteceu? A partir desse momento eu deixo de ser criatura de Deus e me torno filho de Deus. E a partir desse momento eu começo a andar segundo o curso desse livro, chamado a Bíblia Sagrada. Esse texto que nós lemos aí, começa a dizer assim: haverá uma estrada chamada sagrada. Numa outra versão, talvez é a versão que você tem aí, vai dizer uma estrada chamada santa. Sabe que estrada é essa? Essa aqui, ó. A palavra de Deus é a palavra sagrada. É a palavra santa. Esse é o caminho, essa é a estrada que Jesus está falando aqui. Que Isaías recebeu a revelação e trouxe aqui. Essa é a palavra, essa estrada é exclusiva. Por isso que é o tema da palavra hoje, um caminho extraordinário exclusivo. E está escrito aí que nós lemos. É exclusiva para aqueles que já nasceram de novo, que já tiveram essa experiência do novo nascimento, que se tornaram filhos, agora tem uma rota estabelecida por Deus. Por amor a mim, por amor a você, para caminhar nesse caminho, nessa rota que vai gerar alegria, que vai me curar, que vai me libertar, que vai trazer vista para os cegos, vai trazer os ouvidos para os surdos, vai trazer a voz profética, um cântico de alegria para os mudos. Vai trazer restauração para os coxos, aleijados. Vai firmar aqueles que estão com joelhos trôpegos, que estão caídos, que estão desanimados. Que caminho é esse, queridos? Não é disso que eu e você precisamos? Jesus é esse caminho. E o processo é esse, passar pelo novo nascimento. Experimentar de Jesus, se tornar filho de Deus, entrar nesse caminho abraçado com Jesus. Nós nunca estaremos sozinhos, diz a palavra, nunca. Ele nunca nos deixará, jamais abandonará, está lá em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5. Nunca. Então, queridos, só os redimidos pelo sangue do Cordeiro e lavados pelas águas purificadoras dos princípios eternos que estão na palavra serão aptos a trilharem esse caminho. Na verdade, o caminho é a própria palavra. É o próprio Jesus revelado na palavra. Nele não só estaremos qualificados a andar, como nele também vamos sendo aperfeiçoados a cada passo que damos. Cada dia que passamos, de fé em fé, de glória em glória, como diz a própria palavra. Na verdade, é o próprio estilo de vida que nos fará cada vez mais santos. Diga glória a Deus. É esse estilo de vida que cada vez vai nos fazer mais santos, mais dependentes de Deus, mais felizes, mais alegres na presença dEle, mais com o coração cheio de alegria e de prazer. É nessa jornada que levantaremos os cânticos de louvor ao Pai em meio às lutas, às guerras, às dificuldades, e celebraremos as vitórias, porque não tem como não andar na vitória, queridos. Para encerrar aqui, nós orarmos. Essa semana passada eu vi um testemunho de um homem de Deus, que teve uma experiência com Jesus, nasceu de novo. Eu acho até que ele é paraibano, pelo sotaque dele, é daquela região para lá, Nordeste. Ele conheceu Jesus, se apaixonou por Jesus, porque é impossível você ter uma experiência com Jesus. Diga experiência. Você escutou o que eu falei aí? Diga experiência. Diga aí bem alto assim: eu preciso ter uma experiência com Jesus. O dia que você tiver uma experiência com Jesus, nunca mais você será o mesmo. O dia que você tiver uma experiência com Jesus, você deixará de ser religioso,
passará a ter vida com Deus. Todos vocês que estão aqui, que já tiveram uma experiência com Jesus, vocês têm uma história para contar. Sim ou não? Tem uma canção muito, muito linda. Não me lembro o nome aqui do cantor. Mas o título da canção é assim: quem não tem momentos, não tem histórias. É um pastor que canta essa canção aí. Não me lembro o nome dele aqui agora. Muito linda essa canção, por sinal. Quem não tem momentos, não tem história. Quem não tem momento com Deus, quem nunca teve uma experiência com Deus, não tem história para contar. E você precisa ter uma experiência. Esse homem, esse testemunho que eu ouvi, ele teve uma experiência com Jesus, um novo nascimento. Conheceu Jesus e se apaixonou por Jesus. Começou a orar pela sua família. E um dia ele chegou com o pastor dele, cobertura dele, e falou a respeito da mãe dele. Que ele precisava alcançar a mãe dele. E o pastor botou a mão na cabeça dele, liberou uma palavra e falou para ele assim: daqui 6 meses, a tua mãe se renderá ao Senhor Jesus. Vai pagar o preço. Ele pegou a palavra, foi olhar quando que dava 6 meses, era dia 14 de janeiro, se eu não estou enganado. Eu sei que 6 meses daria dia 14 de junho, acho que era, ou julho. Era quando encerrava os 6 meses. No início ele começou a orar e... Detalhe, a mãe dele era mãe de santo de um terreiro. É fácil? É fácil, queridos? Não. Era mãe de santo. Estava envolvido até o pescoço com o terreiro. E foi passando o tempo. Quando chegou dia 13 de junho, a mãe dele chegou para ele e falou assim: meu filho, hoje, meia-noite, eu vou começar um processo de consagração lá no terreiro. E vou ficar 21 dias trancafiado num quarto. O Jurandir que está aqui sabe o que é isso, né? É rancó que chama, né? Roncó. Uma consagração chamada roncó. Que lá o cabra fica isolado, faz um monte de coisa lá. E ela, no dia 13 de junho, ela chegou para ele dizendo: meia-noite eu vou entrar. O pastor tinha dito que em 6 meses ela se renderia ao Senhor Jesus, seria salva, liberta e salva. E aí ele entrou em crise, porque era no outro dia, ou melhor, meia-noite já era o dia 14, era o início do dia 14. E ele entrou em crise quando ela falou isso. E ele começou a questionar Deus. Deus, e agora? O Senhor falou que ia salvar ela, que ia libertar ela. E ela está indo para esse negócio se afundar mais ainda. E ele voltou lá com o pastor dele. O mesmo pastor que tinha liberado a palavra há 6 meses atrás. E aí o pastor ouviu que ele tinha a história que ele contou. E aí o pastor falou para ele assim: só tem 2 coisas para você fazer. Uma delas, você desiste da sua mãe e deixa ela seguir o rumo que ela já está enterrada aí. Ou você se posiciona. Você entra nessa guerra, assim como ela vai fazer 21 dias, você entra na guerra também. Quando deu 11h30, ele voltou para casa e tal, se preparou. Quando deu 11h30, ele morava com a avó dele, ele não morava com a mãe, ele morava com a avó. Em 11h30
ele sai de dentro de casa, vai para o quintal com a Bíblia dele para começar a orar, para entrar na guerra. Quando ele começa a orar lá no quintal, Deus fala para ele assim: não é aqui que você vai orar. E a avó dele não era convertida também, era católica, apostólica, romana, praticante, que rezava um terço todos os dias antes de dormir. E Deus falou para ele: não é aqui no quintal que você vai orar, não. Você vai orar lá no quarto da sua avó. Você vai entrar lá para orar. Quando ele entrou lá, ela estava lá com o rosário, rezando o terço. E ela repreendeu ele e falou: como que você entra aqui? Você não é crente, não? E aí ele diz: eu sou crente. E ela diz: mas e crente não tem que obedecer? E aí ele diz: sim, crente tem que obedecer, pai, mãe, autoridades. Mas hoje, minha avó, eu estou aqui porque quem está me mandando vir para cá é maior do que a senhora. É Deus, foi Deus que me mandou vir aqui e eu vou orar aqui dentro. E aí ele se ajoelhou na beira da cama e começou a chorar e não conseguia nem orar. Ele só dizia: Deus traz a minha mãe de volta. Deus traz a minha mãe de volta. E a avó orou, rezou o terço lá e ela começou a reclamar que ele não parava, não deixava ela dormir e ela ali e perturbando e ele perturbando ela e ele não parava. Quando deu 5 horas da manhã, ele só chorando e dizendo: Deus traz a minha mãe de volta, de joelho. Quando deu 5 horas da manhã, a mãe que estava lá, naquele lugar, quando ela ia entrar dentro do lugar lá, ela ouviu uma voz. Era Elza o nome dela. Ela ouviu aquela voz: Elza. E aí ela olhou, não viu ninguém, perguntou para o pai de santo que estava fazendo esse processo com ela, se ele tinha chamado ela pelo nome, alguma coisa. Ele falou que não, e que muito menos. E aí ela deu continuidade ali, e de repente ela ouviu de novo a voz dizendo: Elza, volte para casa, porque o teu filho está pedindo a mim para você voltar para casa. E aí ela vazou daquele lugar, pegou um ônibus e foi embora lá para casa da mãe dela, que era a avó do rapaz. E chegou lá, a avó ainda estava lá na guerra com ele porque não conseguia dormir, e bateram na porta. E aí a avó diz assim: já que você não me deixa dormir, pelo menos vai atender a porta para ver quem é que está aí essa hora. Isso era 6 horas da manhã quando ele foi abrir a porta. Quando ele abriu a porta, era a mãe dele que estava chegando lá. E aí a mãe diz o que para ele? Você estava orando a Deus para mim vir embora para casa? Aí antes dele responder, a avó que estava lá a noite inteira ouvindo ele, a oração dele, clamando para Deus trazer a mãe de volta, a própria avó diz assim: era ele mesmo, ele passou a noite aqui orando a Deus, chamando Deus, orando diante de Deus e chamando, pedindo para Deus se trazer de volta. Era ele. E aí ele entendeu por que Deus mandou ele ir orar dentro do quarto da avó, para ela ser testemunha. E aí a mãe abraçou ele. Quando abraçou ela ficou possessa nos braços dele. Aquelas entidades que estavam trabalhando ali. E ele ficou ali, não sabia o que fazer, porque ele também era novo convertido. Mas ele lembrou de alguns textos da palavra, que ele era autoridade em nome de Jesus, e ele expulsou os demônios. E aquele dia passou um dia diferente ali naquela casa. Ela foi liberta dos demônios, mas ainda não tinha sido salva. Lembra da palavra? Dia 14, daqui 6 meses eu vou salvar. Eu vou libertar e salvar sua mãe. Ela foi liberta de manhã, ele expulsou os demônios, mas ela não tinha sido salva. Quando chega ao final da tarde, a mãe chega para ele e diz assim para ele: meu filho, você não vai para a igreja hoje não? Aí diz: vou sim, minha mãe. Ela diz: mas eu já passei a sua roupa ali para você ir, e eu quero dizer para você que eu vou junto com você para a igreja.
E aí ele vai para a igreja, chega lá, ele está lá cansado da noite toda, que foi fadigante. E ele está lá, cabeça baixa, lá o pastor ministrando e tudo, fez apelo. E aí ele ouve um alvoroço e alguma coisa lá, e as pessoas falando, agora o pastor está enrolado. E aí alguém falou assim, agora quem está lá na frente é a Elza, a macumbeira. E o pastor está enrolado. Quando falaram Elza macumbeira, ele olhou para lá, ela estava lá na frente, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Dia 14, aqui há 6 meses atrás, foi profetizado, e que ela estava indo para dentro de uma consagração, para entrar, mergulhar mais. Deus arrancou ela de lá, libertou e salvou, queridos. Por que eu estou falando isso? Eu estou trazendo para você entender que isso nós estamos falando aqui, quando nós andamos com Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao controle e domínio de Deus, nos tornamos filhos de Deus, queridos, nós temos ao nosso dispor essas coisas. Esse tipo de milagres vai acontecer. Deus vai mover, queridos. Eu já contei a minha história da minha família, da salvação da minha mãe, da salvação da minha irmã, do meu cunhado que está ali hoje. Hoje é aí intercessor. Não só deles, mas de uma galera que foi salva. Como que o Espírito Santo operou, queridos. Tem jeito, Deus vai operar, Deus vai mover, Deus vai fazer a obra, queridos. Esse homem que está ali, ó, Jurandir, que está bem ali, ó. Quem conhece Jurandir? Olhe para lá, ó. Ali, depois chegue lá e dê um abraço nele. E diga, meu irmão, conta a tua história aí. Pede para ele contar a história dele para vocês. Como foi que Jesus alcançou ele? No momento de crise da vida dele, porque também estava dentro do terreiro. Era candomblé, né, Jurandir? Era candomblé, né, que você estava, né? Candomblé. E de lá ele foi para o hospital, ficou 32 dias, eu acho, né? 30 dias. 30 dias no hospital, e os médicos já tinham mandado ele embora para casa, porque conseguiu resolver o problema. Foi quando Jesus chegou até lá. Mais de 20 anos isso. Está aí, ó. Foi mandado do hospital para casa para morrer. E exatamente no dia, né, que nós chegamos lá, você estava se preparando também para se suicidar, não era isso? Tamanha era a angústia e a dor que estava sentindo. Deus o salvou e está aí. Tem jeito para você, meu filho. Tem jeito para a tua casa, para a tua família. Você só precisa andar nessa rota. Essa rota é a rota. Amém? Vem aqui para o altar, vamos orar juntos aqui. Vem Aldimar e Afonso, vem aqui para ajudar a impor as mãos aqui. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tua luta aí, queridos. Eu não sei qual é a tua guerra aí, mas hoje o Senhor trouxe aqui o caminho que você precisa andar. A rota que você tem que andar.